porque Deus ele é tão bom que a gente tem que pregar muito sobre a bondade de Deus, amém? E hoje eu quero falar justamente isso, como Jesus trata as suas ovelhas. Em cima de Salmo 23, que é o estudo que nós estamos fazendo, em cima das mensagens que nós estamos fazendo, Salmo 23 ele é uma forma compacta a respeito da bondade de Deus. Tem apenas 6 versos, mas em 6 versos nós temos 10 princípios incríveis, porque Ele é o Senhor e nada nos faltará, Ele nos dá descanso, Ele nos dá paz, Ele nos dá provisão, Ele nos dá proteção, Ele nos supre as nossas necessidades, Ele nos guia. Existem muitos e muitos benefícios. E vamos ler juntos então Salmo 23, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quantos gostam de ser consolados aqui? Diga amém. Amado, nós vemos muitas metáforas nesse texto de Salmo 23 a respeito de ovelha e pastor. Por quê? Davi ele era um pastor de ovelha. Então ele usou da sua linguagem, ele usou daquilo que ele vivia e experimentava para fazer uma metáfora a respeito do relacionamento de Deus com a vida dele. E nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender esses significados para entender o que o Senhor pode fazer por nós, o que Deus Todo-Poderoso, o que esse grande Deus pode fazer pelas nossas vidas. E hoje nós vamos focar no versículo 4 que diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que significa isso? Primeiro nós precisamos entender o que é uma vara e o que é um cajado. Mas deixa eu te explicar. A vara ele tinha mais ou menos esse tamanho e ele tinha um dos lados que era maior. O pastor de ovelhas, ele tinha a vara, que era esse menor, e ele tinha o cajado. Acho que o cajado todo mundo já viu, né? Esse gancho aí, esse gancho. Simples, né? O pastor de ovelhas, ele andava com a vara e com o cajado. A vara, ele usava para defender as ovelhas dos seus inimigos. A vara era uma ferramenta para guardar e proteger o seu rebanho. Ele era usada contra os inimigos. A ovelha, ela é a ovelha, não sei por que nós somos comparados à ovelha, eu acho que eu sei. Né? Mas só para você entender, a ovelha não é um animal muito esperto. Acho que é por isso que eu entendo que nós somos comparados à ovelha, o ser humano. A ovelha, ele tem muitos predadores. Nós temos muitos predadores. A ovelha, ela não corre rápido. A ovelha não tem garras, a ovelha não tem dentes afiados, nada. A ovelha, ela é uma ovelha. E anda de bando. Ah, tem mais essa. A ovelha não anda sozinho, anda de bando. Ó aqui, ó um bando de ovelha aqui. Aleluia. Mas nós precisamos da proteção do bom pastor. Nós precisamos da proteção do pastor. Então, quando vinha um lobo, um leão ou algum bicho tentar machucar o rebanho, ele usava a vara e dá-lhe cacetada. É tipo um cacetete, tá? Consequentemente, o que era o cajado? O cajado ele era um pouco maior, ele era esse gancho maior, que era uma ferramenta para guiar e direcionar a ovelha. Era uma ferramenta usada na ovelha. Por quê? Porque a ovelha, já como nós falamos, as características, não é um animal muito esperto, ela tem a tendência de se perder. Ela tem a tendência de se perder, sair andando do nada e sumir. O pastor de ovelhas, então, ele usa isso, ele usa esse gancho para simplesmente puxar a ovelha, seja pelo pescoço, seja pela perna, ou simplesmente, muitas vezes, numa distância, quando eles estão, como eles passam, muitas vezes eles passam em lugares muito íngremes, perto de ribanceiras, perto de do quê? Encostas, encostas, bonito isso. Encostas para um pastor não também, ele sofrer perigo, ele estende o cajado e ele puxa a figurinha bonitinha ali da ovelha sendo resgatada. Entendeu? Quantos me entenderam? É isso que nós temos que ter a princípio em mente a respeito das ferramentas que o pastor usa em nossas vidas para nos proteger.
Agora, qual é o significado dessas metáforas na nossa vida como cristãos? Quais são os significados dessa metáfora na nossa vida como filhos de Deus, como ovelhas do Senhor? Primeiro, a vara, ela representa poder e autoridade. O Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade para nos livrar de todos os nossos inimigos. Tudo aquilo que é necessário para nos livrar, para nos defender de todo o ataque de Satanás, de seus demônios, Ele é o que nos protege de todo mal, porque Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. Amém? E o cajado, ele representa o cuidado e a compaixão de Jesus. Nós somos tratados também com cuidado e com compaixão, porque nenhum pastor quer ver nenhuma das suas ovelhas se ferindo, se machucando. O que isso significa para nós, então? O que isso nós podemos trazer para as nossas vidas? Precisamos entender que Jesus, Ele é o grande pastor. Hebreus capítulo 13 diz o seguinte: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. Nós não estamos desgarrados, nós temos um grande pastor que Ele quer usar das suas ferramentas e usar de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, de todo o seu cuidado, para nos proteger e nos consolar. É por isso que Salmos 23 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós estamos sendo protegidos, nós estamos debaixo do amor de Deus. Nós, como povo de Deus, somos comparados a um rebanho de Cristo. Ele é o grande pastor e nós somos o rebanho. E Jesus mesmo disse isso. Jesus mesmo disse isso em João 10. João 10 ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, porque eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor, Ele veio dar a sua vida por nós, para que nós não sofrêssemos. Nós precisamos entender isso. Hoje nós vamos começar a falar justamente sobre isso, sobre o Senhor quer nos direcionar, o Senhor quer nos proteger, o Senhor quer nos guiar, o Senhor quer trazer proteção para a sua vida. Quantos querem isso? Quantos querem dia após dia terem cuidado do grande pastor? Então vamos dizer somente o versículo 1 de Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Você tem que ter isso todos os dias na sua vida. Você tem que ter essa consciência. No seu momento de luta, eu tenho experimentado isso. Nos meus momentos difíceis, nos meus momentos complicados, muitas vezes eu paro e simplesmente falo: o Senhor é o meu pastor. Ele me guia, Ele me direciona, Ele me alimenta, Ele supre as minhas necessidades, Ele me defende dos meus inimigos. Então muitas vezes durante o meu dia, eu simplesmente não consigo gritar socorro. Eu simplesmente olho e falo: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Amém? E nós vamos ver como Jesus trata as suas ovelhas. E eu achei incrível preparando essa mensagem. Eu confesso que eu senti muito o amor de Jesus. Porque em cada texto, em cada parte que estava olhando, eu falo por mim, eu estava sentindo o quanto Deus me ama. O quanto Deus ele preza pela minha vida, o quanto Deus ele se importa com cada um de nós. Literalmente, conforme você vai se mergulhando nesses textos, você vai mergulhando e abrindo o seu coração na palavra de Deus, você vai entendendo cada dia mais que Ele é amor. Muitas vezes nós olhamos e falamos: Deus é amor. Quantas vezes nós falamos: Deus é amor, o Senhor é meu pastor, Deus é amor, o Senhor é meu pastor, mas nós não entendemos a profundidade que isso significa nas nossas vidas. E eu sou apaixonado, eu tenho lido na ordem cronológica o Evangelho, os 4 evangelhos ao mesmo tempo, na ordem cronológica, e é incrível você ver o amor de Jesus naquelas passagens, nos textos. Você começa a mergulhar naquilo e você fala assim: cara, como é que pode ter tanto amor em uma pessoa só? É porque Ele não é apenas uma pessoa, Ele é Deus. E a minha esperança e a minha oração é que você entenda isso, que você saia daqui sendo amado pelo grande pastor. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos ver de como Jesus ele trata as suas ovelhas. Primeiro, se eu trouxer as minhas feridas para Ele, Ele me mostra compaixão. Se eu trouxer a Jesus as minhas feridas, Ele mostra compaixão.
Quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu tenho um problema. Jesus, eu tenho um problema com as minhas finanças. Jesus, eu tenho um problema com as minhas emoções. Jesus, eu estou com um problema no meu relacionamento. Jesus, eu tenho me sentido fraco. Jesus, eu tenho me sentido ansioso. Eu estou me sentindo depressivo. Eu tenho tido raiva. Eu fui traído. E etc, etc. Quando nós colocamos as nossas feridas, quando nós descarregamos o nosso peso sobre Ele, diferente do mundo, diferente de pessoas, Ele não vai nos tratar de maneira errada. Ele simplesmente vai olhar com um olhar de compaixão. Jesus, Ele nunca vai te reprimir, Ele vai te servir. Ele nunca vai te derrubar, Ele vai te levantar. Ele nunca vai te machucar, pelo contrário, Ele vai te curar. Por quê? Porque essa é a natureza do amor de Deus. Jesus, quando estava na terra, existem vários textos que falavam que Ele tinha compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: Jesus, ao ver as multidões, teve... O que diz o texto? Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão. Jesus teve compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Existem vários textos, se você olhar com esse olhar clínico, existem vários momentos que Jesus ele chega diante de uma grande multidão, e um dos milagres mais incríveis de Jesus, que é a multiplicação do pão, ele olha para as pessoas e fala assim, o que esse povo vai fazer? Não tem onde comer. E a Bíblia fala, e Jesus teve compaixão. Várias vezes você vê pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas tendo problemas, e a palavra de Deus diz, e Jesus teve compaixão. E eu acho incrível nós entendemos o conceito de compaixão. Compaixão nós achamos que é simplesmente olhar para a pessoa, Não, isso não é compaixão. Isso não é compaixão. Jesus ele não teve isso. O mais engraçado de tudo isso é que, quem é que gosta de estar no meio de uma grande multidão? Tem gente que ama, eu sei. Tem uns aí que, eu gosto. Mas eu lembro a primeira vez que a gente foi no show da Hillsong aqui no Brasil, que eu comecei a odiar a multidão. Porque nós não entramos no estádio, você simplesmente fazia assim, ó. E aí você era empurrado para dentro do lugar. Por quê? Trancaram o portão, você estava lá, né? Trancaram o portão e o povo começou a chegar a empurrar. Começou a chegar a empurrar. Aí quando abriu o portão, foi só fazer assim, ó. E ir embora. Quando você está no meio de uma multidão, o que você sente? Tem uns que vão falar assim, eu me sinto feliz. Tem uns que vão falar assim, eu me sinto totalmente sem privacidade. Outros vão falar assim, eu me sinto irritado. Jesus, ele olhava para a multidão e falava assim, eu tenho compaixão. Olha a diferença. Olha a diferença. Ele olhava para a multidão e falava assim, eles estão como pastores sem ovelhas, eles estão perdidos, eles estão aflitos, eles estão desamparados. Esse era o olhar de Jesus, esse é o olhar de Jesus para nós. Aquilo que nós enxergamos como incômodo, ele enxerga com amor. Olha que louco isso. Olha o olhar de Jesus, que incrível. Aonde você enxerga um problema, ele enxerga a solução. Onde você enxerga a desgraça, ele enxerga a recuperação. Onde você enxerga a destruição, ele acha a restauração. Porque Jesus, ele é incrível. E ele não teve um olhar simplesmente simpático, ele não teve empatia, ele teve compaixão. O que significa? Nós precisamos entender o significado, a diferença entre simpático, a simpatia, a empatia e a compaixão. Simpatia é quando você vê uma pessoa sofrendo e fala assim, olha, me desculpe porque você está sofrendo. Você foi simpático. Você é simpático com a dor da pessoa. Falou, olha, poxa, desculpa, né? Eu sei que você está aí machucado, desculpa. Isso é simpatia. Empatia é quando você chega e fala assim, olha, a sua dor é a minha dor. Eu sinto também, do mesmo jeito que você está sofrendo com esse machucado, eu também sinto esse machucado. Isso se chama empatia. Agora, compaixão é diferente. É quando você chega para aquela pessoa machucada e fala assim, eu vou fazer qualquer coisa para parar o que está te machucando. Isso é compaixão.
É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio ser simpático a nós, Jesus não veio ter empatia por nós, Ele veio ter compaixão para as nossas vidas. Ele olhou para a humanidade, viu que nós estávamos aflitos, viu que nosso destino era perdição por causa do pecado. Ele olhou e falou assim: não, eu vou fazer de tudo, vou fazer qualquer coisa para parar a teu machucado, para parar o teu sofrimento, até morrer na cruz. Se for necessário morrer na cruz, para que você pare de sofrer, é isso que eu farei, porque eu tenho compaixão de você. Jesus, Ele não veio para abafar e colocar panos quentes na sua vida. Jesus, Ele veio para resolver a sua vida. Jesus, Ele veio para transformar a sua vida. Entenda isso, entenda isso. Mateus capítulo 20 diz o seguinte: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, Ele não veio para ser o grande rei que todos esperavam. Ele mesmo diz: eu vim para servir e dar a minha vida. O princípio do cristianismo é isso. O princípio do cristianismo é você ter uma vida de se doar e servir. O princípio do cristianismo é isso. É você ter uma vida que doa e que serve. Um dos nossos propósitos é isso: servimos a todos em qualquer oportunidade. Servimos a todas as pessoas em toda e qualquer oportunidade, porque temos tanto amor de Deus no nosso coração e temos entendimento que é isso que Jesus fez, é isso que nós queremos fazer. O Evangelho não se resume a você, mas uma das marcas do cristão, entenda isso que eu vou dizer a você, amado, uma das marcas do cristão é dar e servir. Se você não tem uma vida de doação, doação da sua vida, ou doação dos 3 T's, como eu costumo dizer, você tem 3 T's que você pode doar ou servir. Você tem o seu tempo, você tem o seu talento, você tem o seu tesouro. Se você não está disposto a doar o seu tempo, se você não está disposto a doar o seu talento, aquilo que Deus colocou em você que você faz bem, e se você não está disposto a doar o seu tesouro, então você não tem a marca de um verdadeiro seguidor de Jesus. Porque Jesus mesmo fala: eu vim para dar e servir. Se você não doa e você não serve, como você pode dizer que segue a Jesus? Porque Jesus, Ele veio fazer isso. Hoje, de manhã a gente estava conversando, o Mateus ele me mostrou um post de um cara chamado Roberto Perini, que eu acho que tem muito a ver com isso, a questão de você não viver para você mesmo. Tinha uma música antigamente que falava isso, né? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração, meu ar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Quero ser uma bênção para você. O aceitando. Eu não vou lembrar o resto. Ué. O amor é dom de Deus, para sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Olha que lindo. Glória a Deus. É engraçado que é bonito na música, mas na hora de viver é difícil. É fácil a gente falar: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, compartilhar, doar, o que eu tenho, o que eu posso fazer para te servir. Os meus dons, meus talentos, meu tesouro, é isso que eu entrego para você. E aí a frase desse cara, desse Roberto Perini, eu até falei para o Mateus: me manda que eu vou ler na mensagem hoje. E ele diz o seguinte: hoje me perguntaram, presta atenção, hoje me perguntaram, por que devo ir à igreja todos os domingos? Alguém já te fez essa pergunta? Talvez você fale assim: por que eu tenho que ir na igreja todo domingo? E ele responde: usei uma frase que recebi de um amigo irmão chamado Sérgio Gobetti. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem dos seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham a sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. E viver para os outros é uma regra da natureza.
Então respondi a ele: você deve ir à igreja por seus irmãos e não por você. Você vem aqui, amado, não para você, você vem aqui para servir quem está sentado do seu lado. Nem que seja numa oração, nem que seja para ele se sentir acolhido, nem que seja para ele falar, olhar do lado e falar assim: tem mais gente louca que nem eu aqui então. Eu não estou sozinho. Faz sentido isso para você? Se você vai um pouco mais a fundo na palavra de Deus, você vê que nós chegamos até Jesus e nós descobrimos que nada é para nós mesmos. Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos aqui é para ele, tudo que nós temos aqui, então nós entregamos a ele. A nossa vida tem que ser uma vida de servidão. A nossa vida tem que ser uma vida de doar a nós mesmos. Timóteo, por que você vem aqui? Amado, eu sei, tinha uma série de coisas que nós poderíamos estar fazendo diferente, mas a minha vida não pertence a mim mesmo. A minha vida não pertence a mim mesmo. Hoje, fazendo as contas no calendário, eu parei e pensei: quando que é meu aniversário de casamento mesmo? 8, eu lembrei, claro, não fiquei pensando muito assim, porque né? Eu lembrei, 8 de outubro. Fui ver no calendário, é um dia que eu toco. Na escala eu fui olhar e falei: 8 de outubro eu toco. Sabe o que eu vou fazer no dia 8 de outubro, no aniversário do meu casamento? Eu vou tocar. Tio, mas você não vai comemorar com a sua esposa? Cara, eu posso comemorar qualquer outro dia. Porque uma das premissas do meu casamento com a minha esposa é: nós nos casamos para um propósito de Deus. E se a nossa vida não glorificar a Deus, de nada adianta o nosso casamento. Tio, mas bem no dia do seu casamento, amado, me desculpa a expressão, que se lasque. Porque se não fosse Deus no meu casamento, eu estaria perdido. E eu entendo que a minha vida, ela está para servir. Eu entendo que minha vida está para ser doada. Mas você tem direito, eu sei que eu tenho direito, mas eu abri mão desses direitos por amor a Cristo, porque eu entendi que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então eu não questiono: por que você tem que ir na igreja domingo? Eu vou lá para servir os meus irmãos. Eu vou lá porque eu amo os meus irmãos e eu amo a Jesus. Faz sentido isso para você? Olha para alguém do seu lado e fala assim: você tem coragem de falar isso? Fala para a pessoa do seu lado: você tem coragem de viver assim? Amado, eu só quero dizer uma coisa para você: esse é o estilo de vida de um verdadeiro seguidor de Jesus. Eu não quero me demorar muito nesse tópico, mas eu quero falar somente uma última coisa a respeito disso. Eu sei porque a gente às vezes vive um evangelho muito falho, a gente vive um evangelho muito raso, pensando em nós mesmos. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais Jesus ele nos chama a morrer. Quanto mais eu ando com Jesus, mais ele me chama para morrer. Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Lucas 9, 23, eu aprendi isso desde pequeno e eu sempre recitei esse versículo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Por quê? Porque eu prefiro perder a minha vida e ele dar a vida eterna a mim. Faz sentido isso para você? Ok, eu não vou falar mais sobre isso. Vou fechar, vamos lá, vamos seguir. Segunda coisa que o bom pastor faz por nós: se eu me confundir e me perder, Jesus me encontra e me traz de volta. Glória a Deus por isso, não é? Mateus capítulo 18, a palavra de Deus diz: o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 no monte e não procurar a que se perdeu? E não tem como olhar esse versículo e não lembrar: eram 100 ovelhas. Não vou cantar, chega. Deixa bem quietinho essa. Entenda o seguinte: toda ovelha é importante para Jesus. Olha para quem do seu lado e fala: toda ovelha é importante para Jesus. Toda pessoa é importante para Jesus. Ao ponto dele dizer: eu deixo as 99 ali no aprisco para ir atrás daquela uma perdida. Amado, olhe para mim, cola em mim. Esse é o coração que nós precisamos ter aqui nessa igreja. Esse é o coração que nós precisamos ter aqui na Igreja de Vencedores, no lugar onde Deus nos colocou. Nós precisamos ter isso. Enquanto houver uma pessoa nessa cidade que não experimentou do amor de Jesus, nós não podemos sossegar.
Enquanto tiver uma pessoa nessa cidade morrendo sem conhecer o amor de Jesus, nós não podemos ficar tranquilos. Nós não podemos encostar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Nós precisamos nos conturbar por dentro de tempo em tempo e falar assim, não é possível. Nós precisamos ir atrás das ovelhas do Senhor. Nós precisamos deixar muitas vezes as 99 e ir atrás de quem está perdido, necessitando de Jesus. E isso é o coração de Jesus. Nós também colocamos isso no nosso propósito. Eu até fiz questão de colocar lá, põe lá, Gui. Um dos nossos pilares do nosso propósito é esse, é compartilhar. O que é? Mostramos a mensagem de Cristo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso faz parte daquilo que nós queremos ter como DNA da nossa vida como igreja. Compartilhamos do amor de Cristo em todo e qualquer lugar. Uma igreja, para que ela cresça, o reino de Deus, para que cresça, precisa de pessoas que deixem de ser egoístas. Precisa de pessoas que não são egoístas, que entendam que nós vamos ter que ir atrás da ovelha perdida. Uma igreja que não quer crescer, uma igreja que não se esforça para crescer, ela basicamente está olhando para aqueles que estão perdidos e falando o seguinte, olha, eu quero que vocês vão para o inferno. A grande verdade é essa. Eu sei que é pesado olhar e falar um negócio desse, eu quero que você vá para o inferno, mas uma vez que nós não nos preocupamos com aqueles que estão morrendo sem conhecer Jesus, a nossa mensagem está sendo essa, eu não quero saber de você, eu tenho a minha salvação garantida, eu estou bem, o resto que se lasque. Essa é a mensagem subliminar que nós passamos. Talvez você olhe e fale assim, Tim, mas está bacana, a gente começou o ano, tinha bem menos cadeiras vazias, olha só agora, tem pouquinhas cadeiras vazias. Amado, só que eu falo o seguinte, infelizmente nosso espaço é pequeno, a gente não consegue botar mais de 200 pessoas aqui. E São João tem muito mais do que isso. E se nós ficarmos apenas contentes de encher um culto aqui, nós estamos falhando. Mas e o que a gente vai fazer? Faz um segundo culto. Faz um terceiro, faz um quarto, faz um quinto. Começa um culto às 6 da manhã, outro às 9, outro ao meio-dia, outro às 2 da tarde, outro às 5 da tarde. Até, 10 horas da noite aqui, não tem problema. Mas se tiver gente ouvindo a palavra de Deus, sendo transformado, fazendo parte da família de Deus, sendo igreja, é isso que importa. Deus, eu estou desconfiado, porque eu sempre falei para Deus, para nós abrirmos um segundo culto, eu quero que o Senhor levante uma terceira equipe de louvor. E Deus está levantando essa equipe. Então. Amado, o que eu mais quero ver a prefeitura vinha falar assim, escuta, eu não sei o que não vão fazer, porque é o dia inteiro trânsito nessa rua aqui, não para trânsito de carro aqui, como é que vocês fazem? Eu falo assim, então, você quer descobrir o que é? Vem para cá. E o cara vem aqui, aceita Jesus e começa a caminhar com a gente. Eu creio nessas coisas. Se o seu coração não queima por isso, amado, desculpa, você está precisando de alguma coisa, porque você deve estar morto, não é possível. Se o seu coração não queima em ver o povo de Deus crescer nessa cidade, o evangelho expandir nessa cidade, deve ter alguma coisa errada com você, não é possível. Para aí, reflete, ora, vamos orar por você, vamos fazer alguma coisa para te ajudar. Por quê? Porque o coração de Deus bate por isso. É engraçado que a palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Eu não consigo entender que sejam apenas nós, mas quando eu olho uma situação dessa, eu falo assim, o nosso mundo se chama São João da Boa Vista. A começar, a princípio, né? Ainda bem que teve um amém aqui, glória a Deus, fortalecer minha fé aqui embaixo, aleluia. Vocês estão me entendendo, amado? Essa é a razão, avançarmos, essa é a razão, e buscar aqueles que estão perdidos. Jesus, ele veio fazer isso. Lucas capítulo 19 diz exatamente isso, é uma missão de resgate, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele não veio passear, Jesus não veio fazer turismo na terra, Jesus não veio criar uma agência de turismo em Israel, para que todo mundo vá lá e fique em Israel visitar os lugares que Jesus passou. É bom, legal. Você que tem vontade de ir para Israel, vai mesmo. Seja abençoado, glória a Deus pela sua vida. Se Deus te der condição e vá conhecer, é isso aí. Mas Jesus não veio fazer uma agência de turismo. Jesus, ele veio salvar o que estava perdido. Se Jesus veio salvar o que estava perdido, significa que nós estávamos perdidos, amém? Se nós pudéssemos ir ao céu simplesmente por sermos boas pessoas,
Se nós pudéssemos ir ao céu simplesmente porque somos bonzinhos, ou simplesmente porque depois todo mundo morre, todo mundo vira uma boa pessoa. Já percebeu isso? É um traste em vida, depois que morre era uma boa pessoa. Era um lascrifento, aprontou a vida inteira, depois que morre todo mundo ali do lado do caixão, ele era uma boa pessoa. Se isso fosse suficiente, a garantia para levar alguém para o céu, o que Jesus veio fazer na terra foi inútil. Se ser uma boa pessoa te levasse ao céu, Jesus vir na terra, nascer, crescer, não pecar, entregar a sua vida por nós, foi inútil, foi sacrifício em vão. Não existe outro caminho a não ser Ele. Não adianta, mas o cara é tão bonzinho. Desculpe, se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Essa é a verdade. Se tivesse um outro caminho, se tivesse um caminho mais fácil, você acha que Jesus passaria todo o sofrimento que ele passou? Mas Jesus ele passou. Mas até Jesus ele chegou na noite anterior e falou assim: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Se possível, dá um jeito aí. Não tem outro jeito? Mas que não seja feita a minha vontade. Se é para morrer, então eu vou morrer. Para que eu seja o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é por intermédio de alguém, não é por intermédio de nada, não é por intermédio de uma experiência metafísica e espiritual. Não, é através de Jesus. Não existe outro caminho até Deus. Não existe outro caminho até o céu que não seja Jesus. E se nós tivermos medo de declarar isso ao mundo, aqueles que estão perdidos, aqueles que Jesus veio resgatar, nós estamos falhando como cristãos e como os filhos de Deus. Amém por isso? Amém. Isaías 53 fala que nós estávamos perdidos. Isaías 53 diz: somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o próprio caminho, e sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Nós estávamos como ovelhas perdidas. Por quê? Faz parte da nossa natureza nos perder. Quem aqui é pai? É fácil ou é difícil perder uma criança pequena no meio de uma multidão? Acho que é meio que óbvio isso, né? Alguma vez você teve que sentar com seu filho pequeno e falar assim: filho, vem cá, eu vou te ensinar como se perder na multidão. Vou te ensinar como faz para você se perder. Eu nunca tive essa experiência, porque, acho que eu já me perdi, mãe? Acho que não, né? Então vou pegar emprestada a experiência da Lidiane. Porque, não a Lidiane, mas a Lubiana já se perdeu na praia. E ficaram horas procurando ela até achar. Por quê? Porque a natureza da criança é essa, a criança se distrai fácil, a criança ela se perde com qualquer coisa. Essa é a nossa natureza. No meio da multidão, nós acabamos nos perdendo. Talvez hoje você está aqui se sentindo perdido. Talvez hoje você está aqui, justamente isso. Onde é que eu vou? Onde que eu estou? Quem que eu sou? Seja você está perdido na sua situação financeira, seja você não sabe o que fazer da sua carreira, de repente você não sabe o que você vai fazer do seu destino. Eu vou ou eu fico? Eu avanço ou eu recuo? Eu aceito ou não aceito? E você fica naquela indecisão. Desculpa, mas você está perdido. E Jesus fala que Ele veio resgatar o que estava perdido. Ele veio nos direcionar, Ele veio nos colocar no caminho correto, porque Ele é o bom pastor. Agora, o mais interessante de toda essa história é que muitas pessoas, nesse processo de Jesus nos resgatar, ficam irritadas com Deus. Por quê? Vamos voltar na história da criança. Vamos supor então, vou fazer apenas uma suposição, de que o Pedro Paulo se perde no meio da multidão. Olha lá, rapaz. É só uma suposição. Não, eu tenho que fazer que é só uma suposição. Não, tem que fazer, deixa quieto, eu vou contar isso outro dia. E aí ele se perde. Aí depois, às vezes, eu passo ali tempos procurando ele, minutos, talvez horas. Quando eu acho ele, primeira coisa que um pai faria: filho, você está bem? Filho, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Tá de boa? Tá? Você está salvo? Está são? Está inteiro? Não está faltando pedaço? Está de boa? Ok? Tá. Aí às vezes você vai e acalma ele. Está calmo? Está calmo? Está calmo. Depois que você percebe que está tudo bem, o que vem? Vem aquela famosa conversa. Senta aqui agora que nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Escuta aqui, menino, você está achando que você é quem? Como é que você se larga da mão do seu pai? Como é que você sai andando sozinho no meio da multidão?
Você não sabe que isso é perigoso? Você não sabe que isso é maluco? Você não sabe que alguém pode te levar embora, te roubar e te matar? Você está maluco, menino? Não é isso que um pai faria naturalmente? Só que muitas vezes, Deus, o nosso Pai, faz isso com a gente também. Nós estamos perdidos, nós estamos desamparados, nós estamos ali, o Senhor nos resgata, nos encontra, vê, está tudo bem, ok, está de boa. Só que aí, depois disso, vem o quê? A disciplina. Vem a disciplina. É natural. É natural nós sermos disciplinados. Uma criança que faz o que ela quiser não é uma criança amada. Uma criança que tem liberdade para qualquer coisa não é uma criança amada. Porque o verdadeiro amor corrige. Amor é falar não. Também. Eu amo meu filho, eu falo sim para tudo. Desculpa, você não ama o seu filho. Porque amar verdadeiramente muitas vezes implica você olhar no cara do seu filho e falar não. Não. Pai, não. Porque eu amo ele. E a disciplina, ela faz parte disso. Entenda o seguinte, olha só que interessante esse texto em Salmo 119. Acompanha comigo. Salmos 119, versículo 67. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Ou seja, quando eu estava perdido, eu não recebia disciplina. Uma vez que eu fui encontrado, eu recebi a disciplina. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me os teus decretos, ou seja, os teus princípios, as tuas ordenanças. Entenda o seguinte, amado, disciplina não é o mesmo que punição. Tem muita gente que acha que Deus está te punindo. Não. Punição, ele é quando você paga por alguma coisa feita no seu passado e normalmente ela vem acompanhada de raiva. Você está sendo punido por algo que você fez no seu passado e normalmente ele vem acompanhado de ódio e de raiva. Mas a verdadeira disciplina, ela é treinar e te corrigir para o seu futuro e ela é feita em amor. Nós corrigimos os nossos filhos porque amamos e queremos que eles não errem lá na frente. É isso que o Senhor faz com a gente, é isso que se chama disciplina. O pastor, ele disciplina as suas ovelhas. Deixa eu te falar, pode parecer até um tanto quanto duro, mas o cajado do pastor, muitas vezes, aquela ovelha, ela fica se desgarrando do rebanho e fica andando na beira do penhasco. Ela fica se desgarrando, fica andando na beira do penhasco. O pastor quer que a ovelha caia? Não, só que o que ele faz? Muitas vezes, o pastor, ele amarra a perna da ovelha, e muitas vezes, ele chega até quebrar uma das pernas da ovelha, para que ela pare de caminhar perto do abismo. O pastor de ovelhas faz isso porque ele odeia a ovelha? Não, ele faz isso porque ele ama e não quer ver aquela ovelha morta. Quantos de nós estamos sendo disciplinados por Deus porque você fica tentando o tempo inteiro andar no penhasco? Uhul! Você tem levado a sua vida na beira do penhasco e Deus está falando assim, filho, vem para cá. Até um ponto que Deus fala assim, não, vem cá, e amarra a sua perna. Ah, Deus, por que eu estou sofrendo? Não é que você está sofrendo, você está sendo disciplinado, entenda isso. Entenda isso. Quando uma coisa não vai bem na sua vida, nós temos a tendência de achar que Deus está nos punindo por alguma coisa. Isso é um pensamento maligno, isso é um pensamento totalmente errado. Ah, Deus está bravo comigo por algo que eu fiz no passado, por isso que Ele está me punindo. Se você se arrependeu, se você nasceu de novo, se você tem uma nova vida em Cristo, entenda o seguinte, entenda algo que eu vou dizer a você. Deus nunca vai punir os seus filhos. Ele disciplina os seus filhos, é diferente. Porque se nós acreditássemos numa punição por raiva, essa desgraça está acontecendo na minha vida porque Deus está me punindo. Nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi suficiente. Uma vez que eu acredito que eu estou sendo punido por Deus, eu estou pagando por um erro, eu simplesmente estou dizendo que o sacrifício na cruz não foi completo. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 53, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo foi pago naquela cruz.
Todos os nossos pecados que cometemos e que iremos cometer já foram pagos. Então não diga, eu estou sendo punido, eu estou pagando por um erro. Não, você está sendo disciplinado para não errar mais. É diferente. Porque uma vez que eu acredito que Deus está me punindo, eu estou dizendo que Deus ele é ruim, Deus ele é mau, Deus ele é vingativo. Não, Deus ele é bom, Deus ele é amor. Faz sentido isso para você? O próprio salmista depois ele continua dizendo, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Infelizmente, amado, o propósito de sermos treinados e disciplinados é para sermos educados. O Senhor, Ele quer nos transformar a cada dia, nos transformar em pessoas melhores. Não é porque você está sendo condenado por um erro teu, até porque a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, coisas que acontecem, presta atenção, eu vou dizer a você, coisas que acontecem na sua vida, é porque o Senhor quer te ensinar a ser cada dia mais parecido com Ele. Olha para alguém do seu lado e fala assim, Jesus quer que você seja cada dia mais parecido com Ele. Só que infelizmente, tem muitas coisas que nós só aprendemos quando nós sofremos. A nossa vida ela é cercada disso. Tem muitas coisas que nós só aprendemos quando nós sofremos. Só que quando você estiver passando por uma situação dessa, não pergunte, por que eu? Mas pergunte, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? E esse texto que a gente leu lá de Salmo 119, ele nos dá alguns princípios. Que ele foi disciplinado, porque ele estava desviado, e agora ele pede, ensina-me os teus princípios, ensina-me os teus decretos. Existem algumas coisas aqui que nós precisamos entender rapidamente. Tem como você parar de ficar se desviando? Tem. Tem. Mas como humano, nós temos a tendência de sair do trilho e ir ali, além do nosso limite, fazer coisa errada. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para evitar sairmos do trilho. Já parou para pensar que a maioria dos problemas que você enfrenta, você mesmo cria eles? A maioria das dificuldades é você mesmo que entra nelas. Para pensar os seus últimos 10 problemas. Quantos delas foi um acaso da vida ou foi algo que você de repente foi sem sabedoria e fez? E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser treinados, olha lá. Mais um, Gui. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus princípios. Ensina-me a tua vontade. E onde estão esses princípios? Levanta sua Bíblia aí, ó. Fala, os princípios estão aqui, ó. Quanto mais você aprende os princípios de Deus, preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Quanto mais você aprende os princípios de Deus, mais sábio você se torna. Quanto mais sábio você se torna, menos besteira você faz. Eu não aguento mais fazer besteira na minha vida. E está faltando sabedoria. Como é que você adquire sabedoria? Entendendo os princípios de Deus. Quanto mais tempo você gastar aprendendo da palavra, quanto mais tempo você gastar em contato com as coisas de Deus, mais sábio você se torna. Quanto mais sábio você se torna, melhor vão ser as suas decisões. É simples. Faz sentido isso para você? É simples. Quantas vezes você, por falta de sabedoria, numa situação difícil, alguém chega e fala uma coisa, e você sem sabedoria fala algo para realmente piorar o que já era ruim? Isso é falta de sabedoria. Agora, nós só vamos adquirir sabedoria quando nós entendemos os decretos e os princípios de Deus. Porque ali, na palavra de Deus está o que nós precisamos. Ali é o manual do fabricante, literalmente. Ali é o que está dizendo, olha, faça isso que vai dar certo. Se fizer assim, vai dar errado. Simples assim. Agora, como que você faz para seguir a palavra? Pergunta pessoas do lado, como faz para seguir a palavra? Primeira coisa, básico. Presta atenção, primeira coisa, é básico. Você precisa, entenda isso, você precisa de uma rotina diária de oração, leitura da palavra
estudo da palavra, meditação na palavra, o seu tempo com Deus, você separar o seu momento com Deus, você separar o momento que você fica ali, você e Deus, você ora, você ouve dele. Você tem que ter o seu tempo com Deus. Você quer conhecer a Deus? Passe tempo com Ele. É simples. É a mesma coisa que falar assim, eu quero conhecer demais você, mas eu nunca ando com você. Eu estou muito afim de conhecer você, eu sei só apenas o seu nome. Cid, eu quero conhecer tudo a teu respeito, porque eu sei que você tem algo incrível para fazer comigo. Mas a única coisa que eu sei a teu respeito, você chama Cido. Então, ele nem Cido ele chama. É Anderson. Agora, eu só vou descobrir isso quando eu fazer o quê? Eu começar a caminhar com Ele. Você quer conhecer o que Deus tem para você? A palavra de Deus diz, só eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos bons. É bom. Porque eu sou bom. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo em oração. Gaste tempo com a sua vida com Deus. Gaste tempo lendo a palavra de Deus. Uma vez que você entende que a palavra de Deus te traz sabedoria, entenda o seguinte, faz essa matemática comigo. Se você passa 0 minutos com as coisas de Deus, e você passa de 2 a 3 horas com a televisão, você acha que você vai se tornar sábio? Claro que não. Por que você gasta mais tempo com coisas inúteis na sua vida do que aquilo que realmente vai te trazer um caminho correto de vida? E hoje, amado, é tão fácil as coisas. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, tem Bíblia no celular, você vai lá, abre, tem 50 mil versões de Bíblia. Aonde você estiver, estou no ônibus, dá para ler Bíblia. Eu estou no banheiro, dá para ler Bíblia. Aonde você estiver, dá para você ter contato com a palavra de Deus. Ah, Tim, mas eu não aguento ficar muito tempo lendo Bíblia. Vai ler livros então a respeito das coisas de Deus. Eu amo ler, eu gosto muito de ler. Quem vai em casa sabe, eu tenho uma biblioteca considerável. Que eu gosto de ler, e meu mal é comprar livros. Ontem eu comprei 4. Confesso meu pecado. Por quê? Porque eu gosto, eu amo, me edifica, me faz bem. Por quê? Me faz estar em contato. Ah, Tim, mas eu não gosto de ler. Cara, vai ouvir mensagem, tem no YouTube, vai lá, procura lá. Tem muita gente boa para você ouvir no YouTube. Só pega recomendações, por favor, amado. Não sai ouvindo qualquer um. Por favor. Chega para pessoal mais experiente da igreja, fala, quem que eu posso ouvir no YouTube? A gente vai te falar alguns nomes, a gente vai te dar algumas pessoas para você ouvir, mensagens que sejam legais, mensagens que vão edificar a sua vida. Tem tanta coisa. Ah, mas eu queria escutar a Bíblia. Tem também, tem aplicativo que se você colocar lá, tem o Cid Moreira narrando a Bíblia. Do princípio Deus criou os céus e a terra, e não havia Jabulani. Ele tem lá, hoje é tão fácil você ter contato com as coisas de Deus e crescer. Tem tantas formas, devocionais, tem o Pão Diário. O pastor está criando blog, todo dia ele está postando uma devocional lá. Vai lá, entra lá, acessa lá, afeteajuda.com. Tem devocional, tem estudo, tem indicação de livro, tem tudo lá. Hoje é tão simples, nós temos contato cada vez mais para buscar. Tem as mensagens pregadas, se quiser ouvir eu de novo lá, ver esse corpinho aqui pregando de novo, tem lá também. E uma das coisas que eu considero também muito importante para você crescer e ter sabedoria, é você estar inserido no meio da família de Deus. Amado, deixa eu falar algo muito sério para você. Deixa eu declarar algo muito sério para você nessa noite. Nós não somos uma igreja que tem pequenos grupos porque simplesmente achamos que é um método. Nós não somos uma igreja que tem pequenos grupos porque achamos que é simplesmente um sistema, porque é legal, porque está na moda. Não! Nós entendemos que fazer pequenos grupos nessa igreja é uma forma de você estar em cuidado, é você ter conexões com pessoas que vão te ajudar na fé, vão orar por você, vão abençoar a sua vida. Você vai estar fazendo parte da família de Cristo, que vão ali estar inserido, onde você pode chamar mais pessoas também para falar, para compartilhar, para abrir o coração. Entenda o seguinte, até você se cansar, eu vou continuar falando isso. Pequenos grupos nessa igreja não é um sistema, mas é um estilo de vida. Quando nós colocamos pequenos grupos nessa igreja, nós não estamos criando um sistema, nós estamos criando um estilo de vida, onde aquele pequeno grupo que você faz parte, você pode contar com ele, porque ali é a tua família. Faz sentido isso para você?
Por isso eu digo, amado, se você não tem lido Bíblia, vai ler Bíblia. Ah, mas como é que eu começo? Começa lá, volta lá, pega o desafio 21, manda ver. Tem tantas coisas, eu falei aqui várias coisas. Ah, mas eu não estou fazendo parte de um pequeno grupo. Procure um pequeno grupo, a gente tem vários aqui na igreja. Vá lá, vai ser edificado. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com os líderes, nós tivemos um testemunho incrível do que Deus tem feito num pequeno grupo aí. Foi incrível um testemunho. Um testemunho de uma renovação de casamento. Um casal que estava para se divorciar e Deus trouxe todo mundo de volta. Você pode dizer amém por isso? Amém. Por quê? Porque a família se uniu para orar. A família se uniu, ali eles puderam contar uns com os outros e Deus começou a mover e restaurar. Entenda isso. Se você não faz parte do pequeno grupo, procure um pequeno grupo, amado. É vida para você. Se você não tem tido contato com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, faça isso. Deixe o bom pastor te resgatar, te trazer sabedoria. Entenda. É mais fácil estar sendo disciplinado no meio da família do que longe. Amém?